A tampa da lente escorregou de meus dedos trêmulos, tilintando contra o chão de concreto do armazém. Eu estivera agachada nesta posição por 47 minutos. Eu contara cada um, esperando limpa a garganta pela foto perfeita do edifício supostamente abandonado, que minha fonte insistia ser uma fachada para lavagem de dinheiro. Minhas coxas ardiam com o esforço de permanecer imóvel. Minhas costas doíam com o peso da minha mochila de câmera, e o inverno de Chicago havia se infiltrado em minhas botas até que eu mal conseguisse sentir meus dedos dos pés. Esta era minha vida agora. Hope Martinez, não O'Neill, nunca O'Neill novamente. Fotógrafa freelancer que se especializava no tipo de trabalho investigativo que pagava apenas o suficiente para cobrir o aluguel de um estúdio em Logan Square e me mantinha ocupada demais para pensar no passado que deixara apodrecer em Rosary 3 anos atrás. Eu peguei a tampa da lente, meus dedos desajeitados de frio, e verifiquei as configurações da minha câmera pela 100ª vez. A luz estava finalmente certa. Aquele brilho perfeito da hora dourada filtrando-se pelas janelas sujas, lançando sombras longas que fariam até este inferno parecer quase artístico. Eu precisava de mais 3 fotos para completar a série para o Tribune, e então eu poderia ir para casa, tomar um banho escaldante e fingir que minhas mãos não estavam tremendo por algo diferente do frio. A vibração do meu telefone quase me fez derrubar a câmera. Eu praguejei baixinho, sempre silenciosa, sempre cuidadosa para não chamar a atenção, e o tirei do bolso. Número desconhecido, código de área de Chicago. Deixei ir para a caixa postal, como fazia com a maioria das ligações atualmente. Quanto menos conexões, mais segura, mas então ele vibrou novamente. Limpa a garganta. Mesmo número, então, novamente. Meu estômago apertou com um pavor familiar, o tipo que se tornara meu companheiro constante desde que deixara Rosary. Atendi no quarto toque, mantendo minha voz baixa. Martinez, senhora Martinez, aqui é a detetive Chen, polícia de Chicago. Estou ligando sobre... Eu desliguei antes que ela pudesse terminar. A polícia não ligava com boas notícias. E eu aprendera da maneira difícil que se envolver com qualquer tipo de aplicação da lei, mesmo como testemunha ou informante, significava perguntas. Perguntas levavam a verificações de antecedentes. Verificações de antecedentes levavam a Rosary. E Rosary levava a tudo de que eu passara 3 anos fugindo. O armazém, de repente, pareceu muito pequeno, muito exposto. Embalei minha câmera com prática de eficiência, meus movimentos automáticos de anos de sair de lugares rapidamente. Foi só quando me levantei que notei a SUV preta parada do outro lado da rua, suas janelas tão escuras que eu não conseguia ver dentro. Ela não estivera lá quando eu cheguei. Meu coração batia contra minhas costelas com força suficiente para que eu pudesse senti-lo em minha garganta. Eu me forcei a andar, não correr, em direção à saída. A SUV não se moveu. Talvez não fosse nada. Talvez eu estivesse paranoica. Talvez... Hope O'Neill. A voz veio de trás de mim e eu congelei. Ninguém em Chicago conhecia daquele nome. Ninguém. Eu fora tão cuidadosa, mudara tudo. Meu sobrenome, minhas redes sociais, até a droga da cor do meu cabelo, de loiro mel para castanho avermelhado escuro. Eu havia apagado Hope O'Neill da existência. Eu me virei lentamente, uma mão já alcançando o spray de pimenta na minha bolsa, e me vi olhando para um homem que eu não reconhecia. 30 e poucos anos, terno caro mal visível, sob seu casaco aberto. O tipo de rosto que era feito para ser esquecível, exceto pelos olhos. Aqueles olhos haviam visto coisas, feito coisas. Eu conhecia aquele olhar. Eu crescera em torno de homens que o usavam como armadura. Você tem a pessoa errada. Limpa a garganta. Eu disse, minha voz firme apesar da adrenalina inundando meu sistema. Limpa a garganta. Meu nome é Martinez. Claro que é. O sorriso dele não chegava lá àqueles olhos mortos. Assim como o Tyler Scott é apenas mais um lutador no circuito, certo?
O nome me atingiu como um golpe físico. Eu realmente tropecei para trás um passo, meu ombro batendo na parede de tijolos atrás de mim. Tyler. Tyler Scott. O garoto que eu amara. O garoto que eu destruíra. O garoto que deveria permanecer enterrado em Rosary junto com todo o resto. Eu não conheço ninguém com esse nome. A mentira tinha gosto de cinzas na minha boca. Isso é engraçado porque ele certamente te conhece. O homem deu um passo mais perto e eu vi o contorno de uma arma sob sua jaqueta. Na verdade, ele tem te procurado há um tempo. E Tyler Scott, quando ele quer encontrar alguém, ele a encontra. Minha mente percorreu possibilidades, rotas de fuga, as 9 maneiras diferentes pelas quais esta conversa poderia terminar mal. O que ele quer? Conversar? Outro passo mais perto. É só isso. Apenas uma conversa. E se eu não quiser conversar? O sorriso dele se alargou e eu vi a ameaça por baixo. Eu não acho que você entende a situação, senhorita O'Neill. Isso não é um pedido. Tyler não faz mais pedidos. Ele faz arranjos. As palavras pairavam no ar frio entre nós, pesadas de implicação. Pensei na Hope que eu costumava ser, a garota que era destemida, que subia pela janela do quarto à noite para encontrar Tyler na velha fábrica têxtil, que acreditava que o amor podia conquistar qualquer coisa. Aquela garota estava morta. Ela morreu 3 anos atrás em um chão de concreto manchado de sangue, segurando o corpo quebrado de Tyler, enquanto os homens de seu avô vigiavam. Mas a mulher em que eu me transformei, ela sabia como sobreviver. Onde? A palavra saiu mais forte do que eu sentia. A jaula, amanhã à noite, 22 céus, venha sozinha ou não venha de jeito nenhum. Ele me entregou um cartão, branco liso, nada além de um endereço em Pilsen. Limpa a garganta. E senhorita O'Neill, Tyler não é o mesmo garoto que você deixou sangrando em Rosary. Ele conquistou sua coroa. Não cometa o erro de pensar o contrário. Ele se foi antes que eu pudesse responder, desaparecendo na SUV que se afastou tão suavemente que poderia ter sido um fantasma. Eu permaneci ali no anoitecer, o cartão queimando na minha mão, e sentia as paredes cuidadosamente construídas da minha nova vida começando a rachar. Tyler estava aqui em Chicago me procurando, e ele pensava que eu o deixara para morrer. Cheguei de volta ao meu apartamento no piloto automático, minha mochila de câmera batendo no chão, com um baque enquanto eu trancava a porta atrás de mim. O estúdio era pouco maior do que fora meu quarto de infância. Apenas um cômodo principal com uma cozinha americana, um banheiro e um armário. Mas era meu, seguro, anônimo. Ou pelo menos havia sido até 5 minutos atrás. Eu peguei meu laptop com as mãos trêmulas e fiz o que deveria ter feito no momento em que deixei Rosary. Procurei por Tyler Scott. Os resultados da pesquisa me gelarão o sangue. Tyler Charles King Scott, lutador invicto do submundo, 27 vitórias, 0 derrotas. Procurado em 3 estados por organizar ringues de luta ilegal. Suspeito de ter laços com o crime organizado. Última localização conhecida, Chicago, Illinois. As fotos eram piores que as manchetes. Tyler, meu Tyler, o garoto que me beijava suavemente, que me segurava como se eu fosse algo precioso, me encarava da tela com olhos que não continham nada além de violência. Seu rosto estava mais duro, com cicatrizes na maçã do rosto esquerda e na mandíbula. Seu corpo havia se transformado de músculo adolescente magro para algo totalmente mais perigoso. Ele parecia o que havia se tornado, uma arma. Eu cliquei imagem após imagem, cada uma pior que a anterior. Tyler coberto de sangue, o punho erguido em vitória. Tyler cercado por homens que pareciam comer medo no café da manhã. Tyler aceitando um cinturão de campeonato de alguém cujo rosto estava borrado, mas cuja reputação eu conhecia. Marcos, o açougueiro, Volkov, um dos chefes do crime mais notórios de Chicago. Meu Tyler, exceto que ele não era mais meu, era. Ele nunca tinha sido. Não realmente. As memórias voltaram inundando.
Aquelas que eu passara 3 anos tentando afogar com trabalho, distância e pura força de vontade. Tyler, aos 17, me ensinando a dar um soco caso eu precisasse me defender. Tyler, aos 18, me prometendo para sempre sob as estrelas atrás da fábrica têxtil. Tyler, aos 19, segurando minha mão enquanto fazíamos planos para deixar Rosary juntos, para recomeçar em algum lugar. O dinheiro e a influência do meu avô não poderiam nos alcançar. Tyler, aos 20, morrendo no chão enquanto eu implorava ao meu avô para me deixar chamar uma ambulância. Enquanto seus homens me seguravam, enquanto o homem que eu amava sangrava lá até a morte porque ousara me amar de volta. Exceto que ele não havia morrido, havia? Ele havia sobrevivido. E agora ele queria conversar. Eu fechei o laptop com força e pressionei minhas palmas contra meus olhos até ver estrelas. Amanhã à noite, a jaula. O que quer que fosse, onde quer que fosse, eu teria que encará-lo. Teria que olhar para aqueles olhos frios e violentos e explicar o inexplicável. Teria que fazê-lo entender que eu salvara a vida dele da única maneira que eu sabia, partindo o coração dele. Meu telefone vibrou novamente. Número diferente desta vez, mas eu sabia. Eu simplesmente sabia que estava conectado. Eu atendi. Hope O'Neill. Não uma pergunta, uma afirmação. A voz de uma mulher, suave como seda, afiada como vidro. Ouvi dizer que você foi convocada para a jaula. Quem é? Alguém que sabe o que você fez 3 anos atrás. Alguém que sabe o que seu avô fez. Alguém que pensa que talvez, apenas talvez, Tyler Scott mereça saber a verdade. Uma pausa. Tenha cuidado amanhã à noite, Sr. O'Neill. A jaula não é apenas um lugar, é um teste. E Tyler, ele não perdoa facilmente. A linha ficou muda. Eu sentei ali no meu apartamento escurecido, cercada pelas fotografias que eu tirara dos segredos de outras pessoas, das mentiras de outras pessoas, dos pecados de outras pessoas, e percebi com perfeita e terrível clareza que eu estivera correndo para este momento desde a noite em que deixei Rosary. Tyler Scott queria respostas, e eu era a única que podia dá-las a ele. Mesmo que essas respostas nos destruíssem ambos novamente, porque a verdade sobre aquela noite não era apenas complicada, era catastrófica, e amanhã eu teria que decidir. Contar a ele tudo e vê-lo me odiar por isso ou permanecer em silêncio e deixá-lo acreditar na mentira que o mantivera vivo. De qualquer forma, a garota que amara Tyler Scott, com tudo o que tinha, se fora, limpa na garganta. Mas a mulher que a sobrevivera, ela estava prestes a ir direto para a toca do leão. E Deus os ajudasse ambos. Eu não dormi, nem tentei. Em vez disso, passei a noite fazendo o que fazia de melhor, pesquisando. A jaula revelou ser exatamente o que parecia, uma arena de luta subterrânea em Pilsen, operando em o que costumava ser um matadouro. O tipo de lugar onde o dinheiro trocava de mãos mais rápido do que o sangue atingia o chão, onde as regras eram simples e brutais, e onde Tyler Scott aparentemente construíra seu reino. A tela do meu laptop brilhava na escuridão do meu apartamento, lançando uma luz azul na parede de pesquisas que eu havia reunido nas últimas 6 horas. Registros de lutas, artigos de notícias, relatórios policiais que nunca pegavam direito, declarações de testemunhas que desapareciam misteriosamente. Tyler havia subido no circuito subterrâneo como um homem possuído, deixando ossos quebrados e reputações estilhaçadas em seu rastro. Mas foi a linha do tempo que fez meu estômago se contorcer com uma culpa tão aguda que eu podia senti-la. 3 meses após aquela noite em Rosary, a primeira luta registrada de Tyler. Sem treinamento formal, sem apoio, apenas fúria bruta e um desejo de morte. Ele vencera por pouco, mas vencera. Então ele lutou de novo e de novo e de novo. 27 lutas em 3 anos, algumas durando minutos, outras terminando em segundos. Todas elas brutais, todas elas vitórias. Eu tracei meu dedo sobre a cicatriz no meu pulso.
A linha branca fina que eu havia obtido do vidro quebrado no chão do armazém naquela noite. Tyler também tinha cicatrizes. Agora, eu as vira nas fotos, mas as dele não eram de acidentes. As dele eram de uma vida passada lutando, porque lutar era a única coisa que ele tinha restado, porque eu havia tirado todo o resto. Meu telefone vibrou às 6 da manhã. Número desconhecido novamente. Limpa a garganta. Eu estava começando a colecioná-los como lembranças terríveis. Senhora Martinez, aqui é a detetive Chen novamente. Eu realmente preciso falar com você sobre... Eu disse que não posso te ajudar. Mantive minha voz monótona. Profissional, não lhes dê nada. É sobre Tyler Scott. Meu dedo pairou sobre o botão de desligar. O que tem ele? Ele é perigoso, senhora Martinez. Ou devo dizer, senhorita O'Neill? Uma pausa esperou com significado. Sim, nós sabemos quem você é. Nós sabemos há um tempo. Nós apenas não entendíamos a conexão até agora. Gelo inundou minhas veias. Não há conexão, realmente, porque nossa inteligência sugere o contrário. Vocês cresceram em Rosary juntos. Vocês namoraram por o que foi? Anos. E então, de repente, ele é quase espancado até a morte e você desaparece. 3 meses depois, ele ressurge no circuito subterrâneo, construindo um império de violência. Isso é muita coincidência. A vida é cheia de coincidências, detetive. Não assim, a voz dela endureceu. Tyler Scott é suspeito em múltiplos assaltos com agressão. Ele está conectado ao crime organizado, jogos de azar ilegais e suspeito em pelo menos 2 desaparecimentos. Seja qual for o domínio que ele tem sobre você, seja qual for a história que vocês compartilham, não vale a pena protegê-lo. Eu não estou protegendo ninguém. A mentira veio facilmente agora, lisa como vidro. Eu não vejo Tyler Scott há 3 anos. Então você não se importará se a colocarmos sob vigilância. Para sua própria proteção, é claro. Minha mão apertou o telefone. Estou sendo acusada de algo? Ainda não. Então esta conversa acabou. Não ligue para este número novamente. Eu desliguei antes que ela pudesse responder, mas o dano estava feito. A polícia sabia sobre Tyler e eu. Eles sabiam sobre Rosary. E se eles sabiam, então meu anonimato cuidadosamente construído já estava comprometido. Eu tinha talvez horas antes que tudo isso explodisse na minha cara. O dia arrastou-se com lentidão agonizante. Tentei trabalhar, tentei editar as fotos da sessão de ontem, mas minhas mãos tremiam demais para segurar o mouse com firmeza. Cada carro que passava na rua abaixo me fazia pular. Cada notificação no meu telefone fazia meu pulso acelerar. Às 6 horas, chegou um pacote. Sem endereço de remetente, apenas meu nome, Hope O'Neill, escrito em letras maiúsculas que me arrepiaram a pele. Dentro havia uma única fotografia. Levei um momento para entender o que estava vendo. A imagem estava granulada, tirada à distância, mas clara o suficiente. Eu, 3 meses atrás, parada do lado de fora do prédio do Tribune. O carimbo da data no canto me gelou o sangue. 15 de novembro, 3 meses atrás. Tyler sabia onde eu estava há 3 meses. Ele estava me observando há 3 meses. Abaixo da foto havia uma nota manuscrita nas mesmas letras maiúsculas. Você ficou boa em se esconder, Hope, mas nunca foi boa o suficiente. Vejo você hoje à noite. T. Eu joguei a foto como se estivesse me queimando. Tyler não apenas me encontrara. Ele estivera me estudando, aprendendo minhas rotinas, meus hábitos, minha vida. A ideia de ele me observar das sombras, sabendo onde eu morava, onde eu trabalhava, fez meu apartamento parecer subitamente sufocante. Peguei meu telefone e fiz algo que não fazia há 3 anos. Liguei para um número que memorizara, mas nunca ousara usar. Tocou 4 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Ora, ora, Hope O'Neill. Eu estava me perguntando quando você ligaria. Siobhan. O nome saiu áspero, quase irritado. Minha melhor amiga de Rosary. A única pessoa além de Tyler que conhecia todos os meus segredos. Como ele me encontrou?
Olá para você também. Eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Aquela mistura particular de diversão e acusação. 3 anos de silêncio e essa é a primeira coisa que você me diz. Siobhan, por favor. Um suspiro. Ele te procurava desde o dia em que você foi embora. Você realmente achou que poderia desaparecer sem que ele eventualmente descobrisse? Tyler não é o mesmo garoto que você conhecia, Hope. Ele tem recursos agora, dinheiro, conexões, e ele tem algo mais também. O quê? Motivação. O tipo que vem de passar 3 anos acreditando que o amor da sua vida o traiu. As palavras atingiram como um soco no estômago. Eu não o traí, eu o salvei. Você o salvou? A voz de Siobhan ficou fria. Porque de onde eu estou, parece que você deixou seu avô destruí-lo e então fugiu para evitar ver o depois. Você não sabe o que aconteceu naquela noite. Não sei. Eu sei que Tyler acabou na UTI com uma fratura no crânio, costelas quebradas e hemorragia interna. Eu sei que você desapareceu na mesma noite e nunca mais olhou para trás. Eu sei que seu avô deixou muito claro que se Tyler chegasse perto de você novamente, eles terminariam o que começaram. Uma pausa. O que eu não sei é por que você não lutou por ele, Hope. Por que você os deixou vencer? Porque se eu tivesse lutado, Tyler estaria morto. As palavras ficaram presas na minha garganta, pesadas demais para serem ditas. É complicado. Sempre é com você. A voz de Siobhan suavizou um pouco. Olha, não estou ligando para te julgar. Estou ligando para te avisar. Tyler está vindo em busca de respostas e ele não aceitará meias verdades. Ele não vai parar até entender por que você foi embora e Hope. Quando ele descobrir a verdade sobre aquela limpa a garganta noite, a verdade completa, não sei se o amor ou o ódio vencerá. Não há mais nada para vencer, eu disse baixinho. Somos pessoas diferentes agora. Você é. Porque de onde eu estou, vocês dois parecem pessoas fugindo do mesmo fantasma. Ela fez uma pausa. Tenha cuidado esta noite. A jaula não é apenas o reino de Tyler. É o júri e o carrasco dele. Não lhe dê um motivo para te condenar. A linha ficou muda, deixando-me sozinha com a fotografia e o peso de 3 anos de segredos. Às 21h15, eu estava em frente à jaula, vestindo jeans escuros, botas de combate e uma jaqueta de couro que me custara o pagamento de uma semana, mas que me fazia sentir um pouco menos vulnerável. O prédio parecia exatamente tão abandonado quanto deveria. Todas as janelas quebradas e revestimento de metal enferrujado. Mas a fila de carros caros estacionados na rua contava uma história diferente. Este era o lugar onde o submundo de Chicago vinha para brincar. O homem na porta, um homem diferente de ontem, mas feito do mesmo tecido, me olhou de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Nome, Hope O'Neill. Algo piscou em seus olhos. Reconhecimento, talvez respeito, talvez pena. Ele está esperando por você. Segundo andar, siga o som da multidão. Eu não precisava seguir o som. Eu podia senti-lo, um rugido baixo que vibrava pelas paredes de concreto, pontuado por urros que soavam quase desumanos. O cheiro me atingiu enquanto eu subia as escadas. Suor, sangue, dinheiro e desespero, tudo misturado em algo que me revirou o estômago. O segundo andar abria para um espaço enorme que devia ter abrigado esteiras e máquinas. Agora abrigava outra coisa. Uma jaula de tela de arame no centro, cercada por arquibancadas cheias de pessoas que pareciam te matar por $1 e não perderiam o sono por isso. E no centro de tudo, na jaula, estava Tyler Scott. Ele estava no meio de uma luta. Seu oponente, uma montanha de homem que o superava em pelo menos 22 quilos. Mas Tyler se movia como água, como violência transformada em fluidez. Cada soco calculado, cada esquiva precisa. Eu observei, paralisada no topo da escada, enquanto ele desmantelava sistematicamente seu oponente com uma brutalidade que me tirava o fôlego. Este não era o Tyler que eu me lembrava. Isso era algo completamente diferente.
Algo forjado na dor e na raiva e em 3 anos de acreditar no pior. A luta terminou com o oponente de Tyler no chão, inconsciente ou morto. Eu não conseguia dizer dessa distância. A multidão irrompeu em aplausos, dinheiro trocando de mãos, adrenalina densa no ar. E então, lentamente, deliberadamente, Tyler virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia sentir o peso daquele olhar, todo aquele ódio, toda aquela mágoa, toda aquela história. Ele saiu da jaula, seus tratadores se separando como o mar vermelho, e começou a andar em minha direção. Cada passo era medido, controlado, um predador se aproximando de uma presa que não tinha mais para onde correr. Eu me forcei a ficar parada, a não fugir como todo instinto me mandava fazer. Se eu corresse agora, eu nunca pararia de correr. Tyler parou a 90 centímetros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver o sangue fresco em seus nós dos dedos, as velhas cicatrizes em seu rosto, a fria calculidade em olhos que costumavam me olhar como se eu tivesse pendurado à lua. Hope O'Neill, ele disse, meu nome soando como uma maldição em sua boca. 3 anos e você mal mudou. Ainda linda, ainda uma mentirosa. Tyler, não. A palavra estalou como um chicote. Não diga meu nome como se tivesse algum direito a ele. Não fique aí me olhando como se fosse a vítima. Nós dois sabemos o que você é e o que eu sou. Mantive minha voz firme, apesar da forma como meu coração batia contra minhas costelas. O sorriso dele era todo dentes, sem calor. Uma covarde que fugiu em vez de enfrentar o que fizera. Uma princesa que deixou seu avô destruir o homem que ela dizia amar. Um fantasma que pensou que poderia se esconder para sempre. Ele se inclinou mais perto e eu pude sentir o cheiro da violência nele. Limpa a garganta, afiado e metálico. Mas você estava errada sobre essa última parte, não estava? Porque eu te encontrei e agora teremos uma conversa sobre aquela noite, sobre o que realmente aconteceu, sobre cada mentira que você contou. Você pensa que sabe o que aconteceu? Eu sei o suficiente. Eu sei que você ficou lá e assistiu enquanto os homens do seu avô me espancavam até sangrar. Eu sei que você me deixou para morrer. Eu sei que você desapareceu sem uma palavra, sem uma ligação, sem uma maldita explicação. A voz dele caiu para algo perigoso, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. O que eu não sei é por quê, e você vai me dizer, Hope, você vai me dizer tudo. Ou eu juro por Deus que farei você desejar nunca ter nascido. A ameaça pairava entre nós tão real quanto o sangue em suas mãos. E se eu recusar? O sorriso de Tyler se alargou. Então farei da sua nova vida um inferno, assim como você fez da minha. Cada amigo, cada cliente, cada espaço seguro que você construiu em Chicago. Eu vou derrubar tudo. Vou queimar seu mundo até as cinzas. Hope, assim como você fez com o meu. Ele falava sério. Eu podia ver em seus olhos, na expressão de sua mandíbula, na forma como seus punhos se cerravam ao lado do corpo, como se ele mal estivesse se contendo para não o socar em uma parede. Ou em mim. 1 hora, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. 1 hora para explicar, e então você me deixa ir. Oh, querida. O apelido escorria veneno. Eu nunca vou te deixar ir. Não até que eu tenha todas as respostas, todas as verdades, todos os segredos que você tem guardado. Você é minha agora, Hope. Você sempre foi minha. E é hora de você se lembrar disso. Antes que eu pudesse responder, sua mão disparou e agarrou meu pulso. Não com força para machucar, mas firme o suficiente para deixar claro seu ponto. Venha comigo. Temos muito a discutir. E enquanto ele me conduzia pela multidão, passando por rostos que me olhavam com curiosidade e fome em direção a uma porta marcada como privada, percebi com clareza cristalina que isso não era apenas um confronto. Isso era um acerto de contas. E Tyler Scott não fazia prisioneiros.
Ele cobrava o pagamento. A questão era, que moeda ele aceitaria por 3 anos de inferno? E eu tinha o suficiente para pagar? O escritório particular era exatamente o que eu esperava do império de Tyler. Paredes de concreto nu, mobiliário mínimo e uma mesa que parecia ter sobrevivido a guerras. A única decoração era um saco de pancadas no canto, manchado com o que eu esperava desesperadamente que fosse apenas suor. Tyler soltou meu pulso e foi se apoiar na mesa, braços cruzados, me estudando como se eu fosse um espécime particularmente interessante sob um vidro. Seu peito ainda ofegava ligeiramente da luta, e eu podia ver a definição dos músculos através de sua camisa manchada de sangue. O garoto que eu conhecera era magro e faminto. O homem à minha frente era algo esculpido da violência. Sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira dobrável de metal. Eu ficarei de pé. Não era um pedido. Algo escuro piscou em seus olhos. Mas então você nunca foi boa em seguir ordens, foi? Foi isso que nos meteu nesta confusão. Eu me sentei, apenas para evitar a briga que estava no ar entre nós. O que você quer saber? Tudo. Tyler se afastou da mesa e começou a andar de um lado para o outro, um predador abrindo um caminho na jaula. Mas vamos começar com o básico. Por que aquela noite? Nós íamos embora juntos. Nós tínhamos um plano. E então, de repente, os homens do seu avô aparecem na fábrica e você está com eles. A memória caiu sobre mim como uma onda. A fábrica têxtil, abandonada há anos, fora o nosso lugar. Onde havíamos roubado horas longe do julgamento de Rosary. Onde Tyler me prometera um futuro que não incluía o dinheiro do meu avô ou suas expectativas. Onde eu acreditara por um breve e belo momento que o amor era suficiente. Eu não os trouxe lá, eu disse baixinho. Eu nunca o teria feito. Então como eles souberam? A voz de Tyler se elevou. Como eles souberam exatamente onde nos encontrar? Exatamente quando estaríamos lá. A menos que você tenha dito a eles, Hope. A menos que você me tenha traído. Eu não o fiz. As palavras ficaram presas na minha garganta. 3 anos de culpa as sufocando. É complicado. Complicado. Ele riu, amargo e agudo. Essa é a sua explicação? 3 anos pensando que você me armou? 3 anos te odiando? 3 anos me construindo em algo que nunca mais poderia ser ferido assim. E tudo o que você pode dizer é que é complicado. Eu me levantei, incapaz de sentar enquanto ele estava furioso. Você quer a verdade? Certo. Meu avô nos seguiu. Provavelmente estava nos seguindo por meses, esperando o momento certo para agir. Naquela noite, limpa a garganta, ele me disse que ou eu ia com ele em silêncio, ou você sairia em um saco de cadáveres. Tyler ficou imóvel. Perigosamente imóvel. Então você fez uma escolha. Eu fiz a única escolha que pude. Minha voz falhou e eu me odiei por isso. Eu fui com ele. Eu pensei que se eu cooperasse, se eu concordasse em nunca mais vê-lo, ele o deixaria viver. Que nobre. As palavras escorriam sarcasmo e a surra. Isso também fazia parte do acordo? Eu me encolhi. Não, isso foi. Isso foi punição por me corromper. Por pensar que ele podia tocar o que pertencia à família O'Neill. Então, eles me bateram até eu não conseguir mais ficar de pé. Até eu estar engasgando com meu próprio sangue. Até eu ter certeza de que estava morrendo. E você apenas assistiu. Eu implorei para eles pararem. A memória fez a bile subir a minha garganta. Eu gritei até minha voz falhar. Tentei chegar até você para te ajudar, mas eles me seguraram. E quando finalmente acabou, quando você estava inconsciente e sangrando, meu avô se inclinou perto e sussurrou no meu ouvido. Se você tentar vê-lo novamente, terminaremos o trabalho. A mandíbula de Tyler se apertou. E você acreditou nele? Claro que acreditei nele. Você não sabe do que ele é capaz, o que ele fez com as pessoas que o desafiaram. Há corpos, Tyler. Corpos de verdade.
Pessoas que o desafiaram, que ameaçaram seu império, que ousaram amar a pessoa errada. Limpa-lhe a garganta. Dei um passo mais perto. Eu ouvi ordenar sua morte. E eu sabia que a única maneira de mantê-lo vivo era desaparecer completamente. Para fazê-lo pensar que eu havia desistido, que você não valia a pena, que eu seguiria em frente. Então você me deixou lá, sangrando e quebrado, sem uma palavra. Eu liguei para uma ambulância assim que estávamos longe o suficiente. Eu me certifiquei de que você seria encontrado, que você obteria ajuda. Minha voz baixou para um sussurro. Eu salvei sua vida, Tyler. Não. Ele encurtou a distância entre nós em duas passadas, e de repente ele estava lá, a centímetros de distância, sua presença esmagadora. Você salvou a si mesma. Você escolheu o caminho mais fácil. Você deixou seu avô controlá-lo como ele controlou todo o resto em sua vida miserável e privilegiada. O tapa veio antes que eu pudesse pensar. Minha palma conectando com sua bochecha com um estalo que ecoou na pequena sala. Nós dois congelamos, chocados. A mão de Tyler foi para o rosto, tocando a marca vermelha que florescia ali. E por um momento, apenas um momento, eu vi o garoto que eu amava por baixo da violência. O garoto que me ensinara a ser corajosa. O garoto que me prometera o mundo. Você acha que eu queria aquela vida? Minha voz tremeu com 3 anos de raiva suprimida. Você acha que eu gostava de ser Hope O'Neill, neta perfeita, herdeira de dinheiro sujo e corrupção? Eu odiava, Tyler. Eu odiava cada segundo de ser quem eu deveria ser. A única vez que me senti real foi com você. Então por que você não lutou mais? A pergunta saiu crua, vulnerável. Por que você não encontrou um caminho de volta para mim? Porque cada dia que eu ficava longe era mais um dia em que você vivia. Lágrimas ardiam atrás dos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Todo dia era mais um dia em que meu avô pensava que eu havia superado, que você não era mais uma ameaça. Se eu tivesse voltado, se eu tivesse tentado te encontrar, ele teria te matado. Sem aviso, sem segunda chance, apenas morto. Tyler se virou, a mão passando pelos cabelos em um gesto tão familiar que me doía o peito. Então você nos sacrificou a ambos. Você me condenou a isso. Ele gesticulou ao redor do escritório para o império construído sobre a violência. E você se condenou a uma vida de esconderijo. Sim, isso não é amor, Hope. Isso é covardia disfarçada de nobreza. Talvez seja. Eu me movi para ficar ao lado dele, perto o suficiente para sentir o calor irradiando dele, longe o suficiente para que não nos tocássemos. Mas isso o manteve vivo. E no final, isso era tudo o que importava para mim. Ele finalmente me olhou, realmente me olhou, e eu vi a guerra se desenrolando por trás de seus olhos. Ódio e mágoa e algo mais. Algo que parecia perigosamente com o fantasma do que havíamos sido. Eu construí tudo isso, ele disse baixinho, para me tornar alguém que seu avô não pudesse tocar. Alguém poderoso o suficiente para que, se ele viesse atrás de mim novamente, eu o destruísse. Alguém que pudesse te proteger se você voltasse. Uma risada amarga. Acontece que eu construí tudo isso por nada. Você nunca voltaria, não é? Eu pensei nisso. A admissão me custou. Todos os dias eu pensei em ligar para você, te encontrar, explicar. Mas então eu me lembrava do olhar no seu rosto quando eles estavam te espancando. A maneira como você gritava meu nome, a maneira como a luz deixava seus olhos. E eu sabia que mesmo que você me perdoasse, mesmo que você entendesse, nós nunca poderíamos voltar a ser quem éramos. Não, Tyler concordou. Nós não podemos, porque aquela Hope e aquele Tyler, eles estão mortos. Eles morreram naquela fábrica têxtil 3 anos atrás. Então o que somos agora? Ele se virou para me encarar completamente, e a intensidade em seu olhar me tirou o fôlego. Sobreviventes, fantasmas, 2 pessoas que se amaram uma vez e se destruíram mutuamente, tentando salvar o que tínhamos. Sua mão se ergueu, pairando perto do meu rosto, mas sem tocar,
A questão é, o que faremos agora? Você me diz, você é quem me trouxe aqui. Eu te trouxe aqui para respostas. Eu as obtive. Sua mão finalmente fez contato, dedos deslizando pela minha mandíbula em um toque que era partes iguais, gentil e ameaçador. Mas respostas não mudam o que aconteceu. Não apagam 3 anos de pensar que você me traiu. Não me fazem confiar em você novamente. Eu não estou pedindo que você confie em mim. Eu não estou pedindo nada, não é? Tyler se inclinou mais perto e eu podia sentir o cheiro metálico de cobre de sangue, o sal do suor, o fantasma da colônia que ele costumava usar quando éramos jovens. Porque me parece que você está pedindo absolvição, para eu te dizer que você fez a escolha certa, que nos sacrificar foi nobre, que eu te perdoo. Você me perdoa? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Me perdoa? O sorriso de Tyler era triste, quebrado. Eu não sei ainda. Pergunte-me novamente depois que eu descobrir se o amor ou o ódio vence. As palavras pairavam entre nós, pesadas de possibilidade e ameaça em igual medida. Antes que eu pudesse responder, seu telefone vibrou. Ele se afastou, o momento se desfazendo, e verificou a tela. Sua expressão escureceu. O quê? Seu avô. Tyler virou o telefone para que eu pudesse ver a mensagem. Apenas 5 palavras, mas elas me gelaram o sangue. Eu sei onde ela está. Terror, agudo e imediato, inundou o meu sistema. Como ele é... Porque Rosary não é o único lugar onde ele tem olhos. A mandíbula de Tyler se apertou. E porque eu não fui cuidadoso o suficiente, eu deveria saber que ele estaria observando qualquer sinal de você ressurgir. O que isso significa? Limpe a garganta. Tyler olhou para mim e pela primeira vez desde que eu entrara na jaula, eu vi algo além de ódio em seus olhos. Eu vi a mesma fúria protetora que uma vez o fizera brigar com 3 caras que me insultaram, que o fizera prometer me manter segura, não importa o quê. Isso significa, ele disse lentamente, que você não está mais segura, nem em Chicago, nem em lugar nenhum, a menos que, ele parou. Algo calculista cruzando seu rosto. A menos que o quê? A menos que você me deixe protegê-la. Fique perto, onde eu possa vigiá-la, onde meu pessoal possa mantê-la segura. Eu ri, mas saiu quebrado. Você quer dizer onde você pode me manter prisioneira? Onde eu não posso fugir novamente? Você pode me culpar? A voz de Tyler era dura. Você fugiu uma vez. O que o impede de fugir novamente no segundo em que as coisas ficarem difíceis? Eu te disse porque eu fugi. Você me contou uma história. Eu ainda não sei se acredito nela. Ele se moveu mais perto, invadindo meu espaço novamente, sua presença esmagadora. Então, aqui está o acordo, Hope. Você fica comigo sob minha proteção até eu descobrir o que fazer com seu avô. E, em troca, você me conta tudo. Cada segredo, cada mentira, cada momento dos últimos 3 anos, transparência completa. E se eu recusar? O sorriso de Tyler era todo predador. Então você sai daqui e espera que os homens do seu avô estejam se sentindo misericordiosos. Alerta de spoiler, eles não estão. Eu queria discutir, queria dizer a ele que não precisava de sua proteção, que eu estava sobrevivendo muito bem sozinha há 3 anos. Mas nós dois sabíamos que era uma mentira. Sozinha, eu era vulnerável. Com Tyler, eu pelo menos tinha uma chance, mesmo que essa chance viesse com o preço de enfrentar tudo de que eu estava fugindo. Certo. Limpa a garganta. A palavra saiu afiada. Mas eu tenho condições. Claro que você tem. Ele se apoiou na mesa novamente, braços cruzados. Vamos ouvi-las. Eu não sou sua prisioneira. Posso sair quando quiser. Negado. Você sai quando eu disser que pode sair. Tyler, próxima condição. Eu cerrei os dentes. Eu tenho meu próprio espaço, meu próprio quarto. Você não pode controlar todos os aspectos da minha vida. Concedido.
Embora eu vá instalar medidas de segurança e você não pode me interrogar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu responderei suas perguntas, mas nos meus termos. Tyler considerou isso, seu olhar nunca deixando o meu. Aceitável. Com uma adição minha. O quê? Você não mente para mim. Nem mesmo por omissão. Se eu fizer uma pergunta, você responde com a verdade. Não há mais segredos, Hope. Não há mais fuga. Ele se afastou da mesa e encurtou a distância entre nós. Você consegue fazer isso? Você consegue ser completamente, brutalmente honesta comigo, mesmo que doa? Eu conseguiria? Eu conseguiria contar a ele sobre as noites em que eu chorava até dormir pensando nele? Sobre as formas como meu avô me ameaçava para me manter na linha? Sobre a culpa que me corroía todos os dias sabendo que Tyler estava lá fora me odiando? Sobre o fato de que, apesar de tudo, apesar da violência e da raiva e dos 3 anos de silêncio, eu nunca parara de amá-lo. Sim, eu sussurrei. Eu posso fazer isso. Então temos um acordo. Tyler estendeu a mão, formal e estranho, depois de tudo do que acabávamos de dizer um ao outro. Limpa a garganta. Eu a peguei, sua palma quente e calejada contra a minha. O toque enviou eletricidade pelo meu braço, familiar e estranho ao mesmo tempo. Bem-vinda de volta ao inferno, Hope O'Neill. Tyler disse suavemente. Vamos ver se conseguimos sobreviver um ao outro desta vez. Enquanto ele limpa a garganta, me conduzia para fora do escritório, passando pelas multidões que se abriam para ele como se fosse da realeza em direção a um futuro que eu não conseguia sequer imaginar, percebi algo que deveria ter me aterrorizado, mas em vez disso, senti quase como um alívio. Eu era de Tyler Scott agora. Novamente ainda sempre. E desta vez, não havia mais para onde correr. O apartamento de Tyler não era nada como eu imaginara. Eu esperava concreto frio e brutalidade minimalista, um espaço que combinasse com a violência da jaula. Em vez disso, me vi em um loft convertido em River North, todo de tijolos aparentes e janelas do chão ao teto, com vista para o rio Chicago. Os móveis eram caros, mas discretos, sofás de couro, uma cozinha com eletrodomésticos de nível profissional, obras de arte que provavelmente custavam mais do que meu salário anual. Era lindo e parecia exatamente o que era, uma jaula com uma decoração melhor. O quarto de hóspedes é por ali. Tyler gesticulou para um corredor, seu tom cortante e profissional, como se fôssemos estranhos em vez de duas pessoas cujas histórias estavam tão emaranhadas que talvez nunca as separássemos. Banheiro anexo, há roupas no armário, vários tamanhos. Algo deve servir. Virei-me para encará-lo. Você simplesmente tem roupas femininas em tamanhos aleatórios espalhadas por aí. Eu tenho recursos. Ele deu de ombros indo para a cozinha e pegando uma garrafa de uísque. Quando decidi te encontrar, preparei-me para múltiplos cenários. Este era um deles. A casualidade com que ele admitiu ter planejado meu retorno, ou minha captura, mais precisamente, deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti uma estranha espécie de resignação se instalando em meus ossos. Tyler passara 3 anos se construindo em alguém que podia controlar tudo ao seu redor. Claro, ele havia se preparado para isso. Há quanto tempo você sabia onde eu estava? Perguntei, seguindo-o, mas mantendo a ilha da cozinha entre nós. Segurança e distância. 5 meses. Ele serviu 2 dedos de uísque, depois um segundo copo, sem perguntar se eu queria um. Levei 2 anos e meio para te rastrear. Você cobriu bem seu rastro. Novo nome, nova identidade, transações apenas em dinheiro no primeiro ano. Inteligente, mas não inteligente o suficiente. Ninguém é tão inteligente. Ele deslizou um copo sobre o balcão em minha direção. Eu tenho pessoas em todo lugar. Hope-se, no Detran, em bancos, em departamentos de polícia, alguém eventualmente escorrega. Alguém sempre escorrega. Eu não toquei no uísque. 5 meses. Você me observou por 5 meses e só agora decidiu fazer contato. Eu precisava ter certeza. De quê?
Os olhos de Tyler encontraram os meus sobre o copo dele. Que você não era uma isca. Que seu avô não a havia plantado em Chicago, esperando que eu aparecesse. Que você estava realmente tentando se esconder dele e não de mim. A implicação me feriu. Você pensou que eu estava trabalhando com ele? Eu pensei em muitas coisas. Ele bebeu um movimento suave e praticado. A maioria delas escuras, algumas delas verdadeiras. Mas eu te observei, Hope. Eu te observei trabalhar até a exaustão por trocados. Eu te observei pular com as sombras. Eu te observei olhar por cima do ombro toda vez que você saía do seu apartamento. A voz dele suavizou um pouco. E eu comecei a me perguntar se talvez você estivesse falando a verdade sobre aquela noite. Algo se contorceu no meu peito, doloroso e quente. Mas você ainda não acredita em mim. Eu acredito em pedaços disso. Tyler pousou o copo com um cuidado deliberado. Eu acredito que seu avô me ameaçou. Eu acredito que você estava com medo. O que eu não acredito é que fugir era a única opção. O que eu não acredito é que você não poderia ter encontrado outro caminho. Não havia outro caminho. Sempre há outro caminho. A voz dele endureceu. Você só não foi corajosa o suficiente para encontrá-lo. A acusação atingiu como um golpe físico. Agarrei o uísque e bebi-o em um gole ardente, precisando de algo, qualquer coisa, para abafar a raiva, a culpa e a dor que lutavam dentro de mim. Você não pode me julgar pelas escolhas que fiz para te manter viva, não pode? Tyler contornou a ilha, encurtando a distância entre nós com aquela graça predatória que eu começava a reconhecer. Você fez essas escolhas sem me consultar, sem me dar voz na minha própria vida. Você decidiu o que eu poderia aguentar, o que eu merecia saber, e então você me deixou para descobrir sozinha. Porque você teria feito algo estúpido e se matado. Talvez ele estivesse perto o suficiente agora para que eu pudesse ver os reflexos dourados em seus olhos cinzentos, pudesse sentir o uísque em seu hálito. Ou talvez eu tivesse encontrado uma maneira de nos proteger. Mas nunca saberemos, não é? Porque você não confiou em mim o suficiente para tentar. A verdade me atingiu como uma marreta. Ele estava certo. Eu havia tomado todas as decisões baseadas no medo. Medo do meu avô, medo do que ele faria, medo de perder Tyler. Mas ao tentar salvá-lo, eu havia tirado sua agência, sua escolha, seu direito de lutar por nós. Eu sinto muito. As palavras saíram quebradas. Sinto muito por não ter confiado em você. Sinto muito por ter fugido. Sinto muito por tudo. Tyler me estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. Então ele fez algo inesperado. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto, seus dedos calejados gentis contra minha bochecha. Eu não quero suas desculpas, Hope. Eu quero a verdade. Toda ela. Começando com o motivo de seu avô estar me contatando agora, 3 anos depois. O toque enviou eletricidade por todo o meu sistema. Familiar e perigoso. Eu me forcei a recuar, quebrando o contato. Eu não sei. Eu não tive nenhum contato com ele desde que deixei Rosary. Mas você o conhece melhor do que ninguém. O que ele está tramando? Eu me movi para as janelas, precisando de distância para pensar claramente. O rio Chicago brilhava lá abaixo, escuro e serpentino. Meu avô não faz nada sem um motivo. Se ele está te procurando agora, significa que algo mudou. Algo que me torna valiosa novamente. Como o quê? Eu cruzei os braços, de repente sentindo frio, apesar do apartamento aquecido. Eu não sei, mas seja o que for, não é bom para nenhum de nós. O telefone de Tyler vibrou. Ele verificou, sua expressão escurecendo. Falando em não bom, ele virou a tela para mim. Era uma foto. Eu andando no meu prédio de apartamentos 2 semanas atrás. O ângulo sugeria que havia sido tirada de um carro do outro lado da rua. Abaixo da imagem havia uma mensagem. Linda neta que você tem, O'Neill. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Deveríamos conversar. MV. Quem é MV? Perguntei,
embora algo nas iniciais fizesse meu estômago se apertar em reconhecimento. Marcus Volkov, a mandíbula de Tyler se apertou. O açougueiro, o sociopata mais charmoso de Chicago e meu atual empregador. O nome enviou um calafrio pelas minhas veias. Marcus Volkov era uma lenda nos círculos criminais. Máfia russa suspeita de dezenas de assassinatos, intocável pela lei. Você trabalha para ele? Eu luto na arena dele. Ele leva uma parte, eu recebo proteção e recursos. Os olhos de Tyler nunca deixaram o telefone. Mas isso é ele fazendo um movimento, me lembrando que ele sabe sobre você, que ele poderia chegar até você se quisesse. Por que ele se importaria comigo? Porque ele sabe o que você significa para mim. Tyler finalmente olhou para cima e a vulnerabilidade crua em seu olhar me tirou o fôlego. Ou o que você costumava significar para mim. E em seu mundo, isso te torna uma alavanca. A percepção se instalou sobre mim como um sudário. Eu o coloquei em perigo só por existir, só por ser encontrada. Eu o tornei vulnerável. Não. Tyler cruzou até mim, seus movimentos deliberados. Seu avô me tornou vulnerável na noite em que tentou me matar. Volkov está apenas capitalizando isso. Mas aqui está a coisa, Hope. Eu não sou o mesmo garoto que foi espancado até sangrar em uma fábrica têxtil. Eu tenho poder agora, recursos, homens que matariam por mim. Mas não o suficiente para proteger contra Volkov e meu avô trabalhando juntos. Não sozinho, não. Ele se apoiou na moldura da janela ao meu lado. Perto, mas sem tocar. É por isso que precisamos ser inteligentes sobre isso. Porque você precisa ficar aqui onde eu possa te vigiar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Limpem a garganta. Você quer dizer onde você pode me controlar? Controlar, proteger. Neste caso, são a mesma coisa. A voz de Tyler era firme. Eu não vou deixar ninguém te tocar, Hope, nem Volkov, nem seu avô, nem ninguém. O que mais estiver quebrado entre nós, isso não mudou. Eu queria argumentar, queria insistir que poderia cuidar de mim mesma, mas nós dois sabíamos que era uma mentira. Sozinha, eu era um alvo. Com Tyler, eu pelo menos tinha uma chance de lutar. Quais são as regras? Eu perguntei finalmente. Se eu vou ficar aqui sob sua proteção, o que isso significa? Tyler considerou isso. Você não sai do prédio sem mim ou um dos meus homens. Você não contata ninguém de Rosary. Sem amigos, sem família, ninguém que possa vazar informações. Você mantém seu telefone com você o tempo todo e atende quando eu ligar. Isso é uma prisão. Isso é sobrevivência. A voz dele suavizou um pouco. Eu sei que não é o que você quer, mas é o que temos agora. Até que eu possa neutralizar as ameaças. Até que eu possa descobrir o que seu avô e Volkov estão planejando. Você está mais segura trancada em 7 chaves. E o que você ganha com isso? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. Além da satisfação de me ter exatamente onde você quer, Tyler se virou para me encarar completamente. Sua expressão ilegível. Eu consigo ter certeza de que você não desapareça novamente. Eu consigo provar a mim mesmo que mantê-la segura importa mais do que odiá-la por ir embora. E talvez eu consiga descobrir se resta algo do que tínhamos ou se agora são apenas cinzas. A honestidade em sua voz apertou minha garganta. Isso não era apenas sobre proteção. Era sobre Tyler tentando reconciliar a garota que ele amara com a mulher que o destruíra. Sobre segundas chances e velhas feridas, e se o amor poderia sobreviver sendo enterrado vivo. E se não resta nada, eu tive que perguntar. Se tudo o que resta é mágoa e raiva e culpa, então pelo menos saberemos. Tyler estendeu a mão, seus dedos apanhando uma mecha do meu cabelo, colocando-a atrás da minha orelha em um gesto tão familiar que me apertou o peito. Pelo menos teremos tentado. Antes que eu pudesse responder, uma batida na porta quebrou o momento. Toda a postura de Tyler mudou, passando de vulnerável a letal em um piscar de olhos.
Sua mão foi para a parte inferior das costas, onde agora notei o contorno de uma arma enfiada em sua cintura. Fique aqui. A voz dele era todo comando agora. Não se mova até eu te dizer. Ele cruzou até a porta com aquela fluidez violenta que eu estava começando a reconhecer, verificando o olho mágico antes de relaxar visivelmente. Ele abriu a porta para revelar uma mulher, no final dos 20 anos, cabelo escuro puxado para trás em um coque severo, vestindo equipamento tático que sugeria ser mais do que apenas uma visitante amigável. Chefe, ela acenou para Tyler. Então seus olhos me encontraram. É ela? Sim. Tyler se afastou para deixá-la entrar. Hope, esta é Sienna. Ela é a chefe da minha equipe de segurança. Ela coordenará a sua proteção. Sienna me olhou de cima a baixo com o tipo de avaliação que me fazia sentir como uma peça de equipamento sendo avaliada. Volkov já tem pessoas observando o prédio. Eu tenho contravigilância em prática, mas precisamos movê-la para um local mais seguro. Não. A voz de Tyler era firme. Ela fica aqui. Reforce a segurança se precisar, mas eu a quero onde eu possa vê-la. Algo passou entre eles. Alguma comunicação não dita da qual eu não estava ciente. Finalmente, Sienna assentiu. Sua decisão. Mas se isso der errado, não dará. Depois que Sienna partiu com ordens para triplicar a equipe de segurança, Tyler voltou-se para mim. A vulnerabilidade de antes havia desaparecido, substituída pelo lutador endurecido que eu estava começando a conhecer. Descanse um pouco. Amanhã começaremos a planejar nosso próximo movimento. Que movimento? O sorriso dele era frio, aquele em que eu lembro ao seu avô e a Volkov exatamente porque eles deveriam me temer. Aquele em que eu provo que Hope O'Neill não é uma alavanca. Ela é intocável. Aquele em que eu destruo qualquer um que tente tocar o que é meu. A possessividade em sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, me causou um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com medo. Eu não sou sua, Tyler. Ele se aproximou o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Continue dizendo isso a si mesma, querida. Mas nós dois sabemos que é uma mentira. Você é minha desde o momento em que a vi fumando escondido atrás da escola quando tínhamos 16 anos. Você era minha quando subiu pela janela para me encontrar. Você era minha quando me deixou te tocar, te beijar, te amar. A mão dele subiu para cortar meu rosto. E você é minha agora, mesmo que me odeie por isso. Mesmo que eu me odeie por ainda te querer, Tyler. Ele me beijou antes que eu pudesse terminar. Não gentil, não hesitante, mas duro e desesperado e cheio de 3 anos de raiva e desejo. Eu deveria tê-lo empurrado. Deveria ter lembrado a ele que estávamos quebrados, que muita coisa havia acontecido, que algumas feridas não cicatrizam. Em vez disso, eu o beijei de volta. Era como cair no fogo, quente e perigoso e impossível de escapar. Suas mãos emaranhadas em meus cabelos, seu corpo pressionando o meu contra a janela. E por apenas um momento, não éramos as pessoas que havíamos nos tornado. Éramos Hope e Tyler, 2 crianças de Rosary que se amaram loucamente e pagaram o preço. Tyler se afastou primeiro, sua respiração ofegante, seus olhos escuros de desejo e algo mais complicado. Isso foi um erro, provavelmente. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Não pode acontecer de novo. Não, não até que eu descubra se te perdoo. Eu entendo. Nós ficamos ali a centímetros de distância, ambos respirando pesadamente, ambos mentindo descaradamente. Porque aquele beijo não fora um erro. Fora inevitável e definitivamente aconteceria de novo. Tyler recuou, passando a mão pelos cabelos em frustração. Limpa a garganta. Seu quarto é por ali. Tranque a porta se quiser. Não que isso me impeça se eu decidir entrar. Você não faria. Não me teste, Hope. Você pode não gostar do que encontrará. Ele me deixou ali, desapareceu no que presumi ser seu próprio quarto,
deixando-me sozinha com o gosto de uísque e arrependimento nos lábios. Segui para o quarto de hóspedes. Encontrei-o exatamente como prometido, espaçoso, confortável, com um armário cheio de roupas no meu tamanho. Tudo o que eu poderia precisar, tudo menos liberdade. Deitei-me na cama olhando para o teto e tentei não pensar em Tyler dormindo no corredor. Tentei não me lembrar da sensação de suas mãos em meu cabelo, da forma como sua boca se movia contra a minha, da forma como meu corpo havia respondido como se lembrasse de algo que minha mente se recusava a reconhecer. Tentei não pensar no fato de que, pela primeira vez em 3 anos, me sentia quase segura, mesmo que essa segurança viesse com um preço que eu não tinha certeza de poder pagar. Meu telefone vibrou. Número desconhecido novamente. Quase o ignorei, mas algo me fez olhar. A mensagem era de apenas 3 palavras. Ele está vindo por você. Sem assinatura, sem contexto, apenas um aviso que me gelou o sangue. Fiquei olhando para aquelas palavras até que elas embaçassem, até que o sono finalmente me reivindicou. Até que eu sonhei com fábricas têxteis e sangue no concreto, e a voz de Tyler chamando meu nome como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. O amanhã traria respostas. O amanhã traria planos. Mas esta noite eu era de Tyler Scott, prisioneira, protegida, ou algo entre isso que ainda não tinha nome. E Deus nos ajudasse a ambos. Acordei com o cheiro de café e o som de vozes na sala de estar. Por um momento, esqueci onde estava. Esqueci os últimos 3 anos. Esqueci Chicago. Esqueci tudo, exceto a memória muscular de acordar em segurança. Então a realidade voltou e eu me lembrei de Tyler Proteção Prisão. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 7h43. Eu havia dormido por 6 horas, o sono mais ininterrupto que tive desde que deixei Rosary. Meu corpo pesava com isso, relutante em enfrentar o que viria a seguir. Encontrei roupas no armário, jeans escuros que vestiam perfeitamente, um suéter cinza macio, botas que pareciam caras, mas práticas. Alguém pensara em tudo. A percepção me arrepiou a pele com a lembrança de quão completamente Tyler havia se preparado para isso. Quando eu emergi, encontrei Tyler na cozinha com 2 homens que eu não reconhecia. Um era mais velho, talvez 50, com cabelos escuros salpicados de prata, e o tipo de rosto que havia visto violência e decidira fazer dela uma carreira. O outro era mais jovem, magro e tenso, com a aparência de alguém que nunca parava de se mover. Os 3 se viraram quando eu entrei. Limpa a garganta. Os olhos de Tyler percorreram-me, algo ilegível piscando em seu rosto antes que ele o afastasse. Hope, este é Declan. Ele gesticulou para o homem mais velho. Ele cuida dos meus interesses comerciais. E aquele é Connor, meu segundo na jaula. Declan estendeu a mão, seu aperto firme, mas não agressivo. Senhora O'Neill, ouvi muito sobre a senhora. Nada de bom, tenho certeza. O sorriso dele era leve. Nada simples, certamente, mas os negócios de Tyler são dele. Connor apenas assentiu, seus olhos afiados e avaliativos. Tive a nítida impressão de que ele estava catalogando minhas fraquezas, calculando quão rapidamente ele poderia me derrubar, se necessário. Deveria ter me assustado. Em vez disso, lembrou-me dos homens do meu avô. Tudo negócio, sem sentimento. Eu crescera em meio a predadores. Eu sabia como me mover entre eles. Café? Tyler ofereceu, já servindo antes que eu pudesse responder. Ele me entregou uma caneca, nossos dedos se roçando na troca. O toque enviou eletricidade pelo meu braço, indesejada e inevitável. Estávamos apenas discutindo seu avô, disse Declan, puxando algo em seu tablet. Homem interessante. Patrick O'Neill construiu seu império têxtil do nada. Possui metade dos imóveis de Rosary e tem seus dedos em mais tortas do que podemos contar. E provavelmente controla a outra metade por meio de empresas de fachada e chantagem. Eu adicionei. Meu avô não acredita em deixar pontas soltas. Como você? Connor falou pela primeira vez.
sua voz carregando um leve sotaque irlandês que me lembrava desconfortavelmente de casa. Como eu concordei. Eu sou a mais solta das pontas, aquela que escapou. Tyler se encostou no balcão com o café na mão. Conte a ele sobre a noite em que você foi embora, o que ele te disse. A memória me revirou o estômago. Ele disse que eu tinha uma escolha. Desaparecer completamente, mudar meu nome, nunca mais contatar Tyler ou vê-lo morrer. Não rapidamente, não limpo, mas lentamente, dolorosamente, como um exemplo para qualquer outro que pensasse que poderia tocar a propriedade O'Neill. Ele te chamou de propriedade. A voz de Connor era áspera com desgosto. Ele chama todo mundo de propriedade. É assim que ele vê o mundo. Coisas que ele possui e coisas que ele vai possuir. Tomei um gole de café, precisando de algo para fazer com as mãos. Eu deveria me casar com alguém adequado, alguém de uma das antigas famílias de Rosary, alguém que expandiria seu império, não o ameaçaria. E Tyler era uma ameaça, Declan deduziu. Tyler era tudo que meu avô odiava. Irlandês pobre do lado errado da cidade. Pior que isso, ele me fazia feliz. Me fazia pensar que eu poderia ter uma vida fora da que meu avô havia planejado. Olhei para Tyler, o encontrei me observando com aqueles olhos cinzentos indecifráveis. Isso era imperdoável. Mas ele não te matou? Connor apontou. Ele te deixou ir. Por quê? Era a pergunta que eu me fizera 1000 vezes. Porque morta eu sou uma mártir desaparecida. Eu sou apenas uma decepção. E meu avô pode manipular a decepção. Dizer às pessoas que eu fugi com algum garoto. Provar que eu não era digna do nome da família. Isso protege a imagem dele melhor do que um funeral. Tyler colocou o café na mesa com cuidado deliberado. Mostre a eles. Eu sabia o que ele queria dizer. As mensagens de texto, a prova de que meu avô não me deixara simplesmente ir. Ele estivera me rastreando todo esse tempo, esperando o momento perfeito para me puxar de volta. Tirei meu telefone e rolei até as mensagens que eu vinha recebendo há meses. Elas começaram inofensivas o suficiente. Hope, volte para casa. Tudo está perdoado. Então mais sombrias. Você não pode se esconder para sempre. Chicago te serve bem, mas o inverno está chegando. Eu sempre sei onde minha família está. E finalmente, de 2 dias atrás, Tyler Scott. Escolha interessante. Suponho que a história se repete. Declan estudou as mensagens, sua expressão sombria. Ele estava observando vocês dois, provavelmente por meses, o que significa que ele sabe que vocês estão juntos. Connor olhou entre nós, o que significa que era exatamente isso que ele queria. A percepção me atingiu como água gelada. É uma armadilha. Ele queria que eu encontrasse Tyler. Queria que estivéssemos juntos para que ele pudesse o quê? Terminar o que ele começou. Ou usar vocês um contra o outro. A voz de Tyler era dura. Se ele puder me fazer escolher entre protegê-la e proteger meu império, ele vence de qualquer forma. Então não vamos deixá-lo nos fazer escolher. As palavras saíram mais fortes do que eu sentia. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Como? Connor perguntou. O homem é intocável. Ele tem juízes, policiais, políticos. Todo mundo em Rosary é comprado ou está com medo. Nem todo mundo. Encontrei os olhos de Tyler. Há uma pessoa que pode nos ajudar. Alguém que sabe onde todos os corpos estão enterrados porque ela ajudou a enterrá-los. A compreensão amanheceu no rosto de Tyler. Siobhan, minha melhor amiga, a afilhada do meu avô, a única pessoa que havia sido pega entre a lealdade à família e a lealdade a mim, a única pessoa que poderia saber o suficiente para derrubá-lo. Ela não o trairá. Limpa a garganta, Tyler disse, mas ouvi a pergunta por baixo. Ela poderia se achasse que isso me salvaria. Peguei o número dela, olhei para ele como se fosse uma arma carregada. 3 anos atrás, ela me ajudou a desaparecer. Ela me levou à rodoviária, me deu dinheiro, disse para nunca olhar para trás. Talvez ela estivesse esperando que eu voltasse e lutasse.
Ou talvez ela estivesse reportando ao seu avô todo esse tempo. Connor limpa a garganta. Alertou. Isso é um risco e tanto. Tudo sobre isso é um risco. Eu olhei para Tyler. Mas se queremos acabar com isso, precisamos de vantagem. Precisamos de sujeira no meu avô tão condenatória que ele não possa manipular. Tão catastrófica que nem suas conexões possam salvá-lo. Declan assentiu lentamente. Não é uma má jogada. Se essa Siobhan puder nos conseguir evidências, registros financeiros, prova de atividade criminosa, qualquer coisa que o ligue a crimes verificáveis, podemos levar isso aos federais. Fazê-lo ser investigado em nível federal, onde sua influência local significa menos. E enquanto ele está lutando contra isso, Tyler acrescentou, sua mente claramente trabalhando nos ângulos. Nós desmantelamos seu império peça por peça. Seus negócios, suas propriedades, sua reputação. Nós queimamos tudo até não restar nada. O plano era brutal, arriscado, exatamente o tipo de coisa que poderia nos matar a todos. Era também nossa única chance. Eu vou ligar para ela. Eu disquei antes que pudesse hesitar. Siobhan atendeu no terceiro toque. Hope. Não uma pergunta. Ela estava esperando por isso. Ouvi dizer que Tyler te encontrou. Você poderia dizer isso ou poderia dizer que entrei na jaula dele de bom grado. Engraçado. Não é assim que seu avô conta. Ele diz que Tyler te sequestrou, que você está em perigo. Eu ri, amargo e afiado. E você acredita nele? Uma pausa. Não, mas eu precisava ouvir sua voz. Precisava saber que você está bem. Eu não estou bem, Siobhan. Eu não estarei bem até que ele não possa mais nos machucar. E eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Silêncio do outro lado. Tempo suficiente para que eu pensasse que ela poderia ter desligado. Então, o que você precisa? Esperança floresceu em meu peito, dolorosa e brilhante. Tudo. Cada segredo sujo, cada corpo enterrado, cada crime que ele cometeu que você conhece. Preciso de provas suficientes para enterrá-lo tão fundo que ele nunca mais veja a luz do dia. Isso é um pedido difícil, Hope. Ele cobriu bem seus rastros. Mas não perfeitamente. Ninguém é perfeito. E você tem sido a mão direita dele por 10 anos. Você sabe coisas. Outra pausa. Precisarei de tempo para reunir o que tenho, para fazer cópias sem que ele me perceba. Uma semana, talvez 2. Não temos 2 semanas. Tyler falou alto o suficiente para Siobhan ouvir. Patrick contatou Marcus Volkov. Eles estão planejando algo. Precisamos agir rápido. Tyler Scott. A voz de Siobhan mudou. Tornou-se mais afiada. O garoto que foi espancado até a morte e voltou como o rei do caos. Patrick fala de você às vezes, principalmente com arrependimento por não ter terminado o trabalho. O sentimento é mútuo. A voz de Tyler era gelo. Mas agora, estamos do mesmo lado. Ambos queremos Patrick O'Neill destruído. Queremos? Siobhan perguntou. Ou você só quer Hope de volta, e esse é o preço que você está disposto a pagar? A pergunta pairava no ar, pesada de implicação. Eu olhei para Tyler, me perguntando a mesma coisa. Era sobre justiça? Ou era sobre posse? Sobre provar que ele podia proteger o que era dele? Ambos, Tyler admitiu, seus olhos nunca deixando os meus. Eu quero que Patrick pague pelo que fez, e eu quero Hope segura. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Não, Siobhan concordou, não são. Ok, vou começar a reunir o que posso, mas Hope, você precisa entender algo. Quando isso começar, quando nos movermos contra seu avô, não há como voltar atrás. Ele saberá que você o traiu. Ele virá atrás de você com tudo o que tem. Deixe-o. As palavras saíram ferozes. Eu fugi por 3 anos. Tô cansada de ter medo. Menina corajosa. Havia aprovação na voz de Siobhan e algo mais. Orgulho, talvez. Eu sempre soube que você tinha isso em você. Ligue-me em 3 dias. Eu terei algo até lá. Limpa a garganta. A linha ficou muda.
Olhei para Tyler, para Declan, para Connor, 3 homens que agora estavam investidos em derrubar um dos homens mais poderosos de Massachusetts. 3 homens que estavam fazendo isso, pelo menos em parte, por mim. Obrigada. As palavras pareciam inadequadas. Tyler se aproximou, sua mão vindo para cortar meu rosto. O gesto era gentil, íntimo de uma forma que tornava a respiração difícil. Não me agradeça ainda. Isso é apenas o começo. Quando terminarmos, sua antiga vida não terá apenas ido embora. Estará em terra arrasada. Não há como voltar para Rosary. Nenhuma reconciliação com seu avô. Você estará cortada de tudo com o que cresceu. Bom, eu me inclinei em seu toque, apesar de mim mesma. Eu nunca quis aquela vida de qualquer forma. Seu polegar traçou-me amassando o rosto. Você diz isso agora, mas quando a poeira baixar, me patenha. Quando o coimeiro de Patrick for cinzas, você pode se sentir diferente. Eu não prometo. A pergunta foi carregada com algo mais do que palavras. Eu prometo. Tyler estudou meu rosto por um longo momento, procurando algo. Então ele fez algo que me surpreendeu. Ele pressionou a testa na minha, seu hálito quente contra meus lábios. Não me faça me arrepender de acreditar em você, ele sussurrou. Não consigo sobreviver estando errado sobre você 2 vezes. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele se afastou, o momento se desfazendo, e verificou a tela. Sua expressão escureceu. É Fulov. A sala ficou em silêncio. Tyler atendeu no viva voz. Tyler, meu rapaz. A voz de Marcus Fulov era suave, culta, com apenas um toque de sotaque russo. Ouvi dizer que você adquiriu algo valioso. Ou devo dizer alguém? Eu não sei do que você está falando. Não insulte minha inteligência. Hope O'Neill, a neta rebelde de Patrick, a garota que fugiu de casa e partiu seu coração. Uma pausa. Devo dizer, admiro sua dedicação. 3 anos procurando por ela. Isso é amor verdadeiro ou verdadeira obsessão? Limpa a garganta. Às vezes é difícil saber a diferença. A mandíbula de Tyler se apertou. O que você quer, Marcos? O que eu sempre quero? Oportunidade. Veja, Patrick me contatou com uma proposta. Ele quer sua neta de volta. Quer ter uma conversa com ela sobre lealdade familiar. E ele está disposto a pagar generosamente por seu retorno seguro. Meu sangue gelou. Os olhos de Tyler encontraram os meus, escuros com raiva mal contida. Ela não está à venda. Tudo está à venda, Tyler. Até lealdade, até amor. A voz de Volkov endureceu. Mas eu sou um homem razoável. Em vez de aceitar a oferta de Patrick, estou te dando a chance de fazer uma contra-oferta. Quanto vale Hope O'Neill para você? A pergunta pairou no ar. Venenosa. Diga seu preço. Interessante. Eu podia ouvir o sorriso na voz de Vulov. Que tal isso? Você luta por mim. 5 lutas, 5 oponentes de minha escolha. Você vence todas elas. Hope fica com você e Patrick não recebe nada. Você perde uma sequer e ela volta para Rosary. Não. A palavra explodiu de mim. Tyler, não. Ele ergueu a mão, silenciando-me. E se eu me recusar a lutar? Então os homens de Patrick virão atrás dela esta noite. E eu não os impedirei. Na verdade, eu os ajudarei. Afinal, eu sou um homem de negócios. Eu vou com o maior lance. A expressão de Tyler era assassina. 5 lutas, todas vitórias, e Hope fica comigo permanentemente. Sem mais acordos, sem mais ofertas. Ela é intocável. Concordo. A primeira luta é amanhã à noite. Eu te enviarei os detalhes. Volkov fez uma pausa. Ah, e Tyler, Patrick já está aqui em Chicago observando, então tente fazer um bom espetáculo. A linha ficou muda. A sala explodiu. Connor praguejando em gaélico. Declan já puxando registros de luta, traçando estratégias. Tyler parado perfeitamente imóvel, suas mãos cerradas em punhos,
violência irradiando dele em ondas, e eu percebendo com clareza cristalina que este fora o plano o tempo todo. Meu avô orquestrara tudo. Tyler me encontrando, o envolvimento de Vulov, as lutas, tudo isso projetado para ou quebrar Tyler ou me trazer de volta sob seu controle. Podemos fugir, eu disse desesperadamente. Deixar Chicago, deixar o país, recomeçar em algum lugar onde ele não possa nos encontrar. Não há lugar onde ele não possa nos encontrar. A voz de Tyler era monótona. Você sabe que ele te encontrou uma vez. Ele te encontrará novamente. Então, o que fazemos? Tyler se virou para me olhar e a determinação em seus olhos era absoluta. Eu luto. Eu venço. E então nós o destruímos juntos. Tyler, não. Ele se aproximou de mim, suas mãos apertando meus ombros. Chega de fugir, Hope. Chega de se esconder. Nós acabamos com isso de uma vez por todas, mesmo que isso me mate. É disso que tenho medo. Minha voz falhou. Não consigo vê-lo morrer por mim. Não novamente. Você não vai. Seu aperto suavizou, tornou-se quase terno. Porque eu não sou mais aquele garoto. Eu sou o rei do caos. Eu sou invicto e eu não perco. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, eu vi o lampejo de dúvida em seus olhos. Porque 5 lutas em rápida sucessão contra oponentes que Volkov escolheria especificamente para quebrá-lo, essas eram chances de suicídio. E nós dois sabíamos disso. Meu avô estava apostando que o amor de Tyler por mim ou seu ódio, não importava qual, o tornaria vulnerável, o tornaria imprudente. E ali, com as mãos de Tyler em meus ombros e seus olhos cinzentos cheios de determinação e desespero, percebi algo terrível. Meu avô podia estar certo. A primeira luta aconteceu 24 horas depois. Não havia tempo suficiente para se preparar, nem para traçar estratégias, mal tempo suficiente para respirar. Esse era o objetivo. Volkov queria Tyler exausto, abalado, vulnerável. Ele o queria quebrar. Eu estava na beira da jaula, encostada na cerca de arame, observando Tyler aquecer. Seu corpo se movia com precisão letal. Jab, cruzado, gancho, uppercut. Cada soco uma promessa de violência, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mandíbula se apertava entre as combinações. Ele estava assustado, não com a luta, mas com a possibilidade de me perder. Ele vai acabar se matando. Siena apareceu ao meu lado, sua expressão sombria. O primeiro oponente de Volkov é Sergei Volkov, sobrinho de Martius, Expetus, matou 3 homens no ringue antes de ser banido de lutas sancionadas. Meu estômago revirou. Tyler consegue vencê-lo. Limpa a garganta. Talvez se ele tiver sorte, se não cometer erros. Ela se virou para me olhar. Mas você é uma distração, Hope, e distrações matam pessoas naquela jaula. Então, o que devo fazer? Vá embora. É exatamente isso que você deve fazer. A voz veio de trás de mim. Eu girei para encontrar meu avô parado ali, flanqueado por 2 de seus homens. Patrick O'Neill parecia exatamente como eu me lembrava. Cabelos prateados perfeitamente penteados. Terno feito sob medida, valendo mais do que os carros da maioria das pessoas. Olhos frios como o inverno. Volte para casa, Hope. Acabe com isso antes que Tyler se machuque. Você quer dizer antes que ele vença seu monstro de estimação? Mantive minha voz firme apesar do medo que me percorria. Porque é disso que se trata, não é? Você não suporta que Tyler tenha sobrevivido. Que ele se tornou algo que você não podia controlar. Eu posso controlar tudo. Patrick deu um passo mais perto e eu me forcei a não recuar, incluindo você. Você acha que Tyler Scott pode te proteger? Ele está numa luta do hospital, talvez do necrotério. Tudo porque você é teimosa demais para aceitar seu lugar. Meu lugar, a raiva me inundou, quente e purificadora. Meu lugar é onde eu escolher.
Não em Rosary. Não sob seu controle. Nunca mais. O sorriso de Patrick era fino, cruel. Veremos. Tyler tem mais 4 lutas depois desta, e cada uma fica mais difícil. Cada uma o empurra mais perto de quebrar. Por quanto tempo você acha que o amor dele pode sustentá-lo, Hope? Por quanto tempo antes que ele perceba que você não vale a pena morrer? As palavras atingiram como golpes físicos. Antes que eu pudesse responder, o sino tocou. A primeira luta de Tyler estava começando. Sergei Vulov era um monstro, um duelo de 96, 183 quilos de músculos e más intenções. Ele se movia como algo pré-histórico, todo poder e raiva. A multidão rugiu quando ele entrou na jaula, o desejo de sangue espesso no ar. Tyler parecia pequeno em comparação. Magro onde Sergei era maciço, rápido onde Sergei era brutal. Mas eu já vira Tyler lutar antes. Sabia do que ele era capaz quando tudo estava em jogo. A luta começou com Sergei avançando como um touro. Tyler desviou, desferindo uma rápida combinação nas costelas. Rápido, preciso. Mas Sergei mal se moveu. Ele balançou um cruzado que teria decapitado Tyler se tivesse conectado. Tyler se abaixou, levantou com um gancho que jogou a cabeça de Sergei para trás. Sangue. Primeiro sangue, a multidão enlouqueceu. Mas Sergei apenas sorriu. O que se seguiu foram 3 rounds da violência mais brutal que eu já testemunhara. Sergei era um arrasa-quarteirão, cada soco capaz de terminar a luta. Tyler era um raio entrando e saindo, desferindo golpes, evitando o pior. Mas evitar não era suficiente, ele precisava de um nocaute. Precisava provar que ainda podia vencer quando tudo importava. No terceiro round, Tyler levou um golpe. Um golpe de raspão na têmpora que o fez cambalear. Sergei sentiu o cheiro de sangue e avançou. A multidão estava gritando. Meu avô estava sorrindo. E Tyler? Tyler olhou para mim através da cerca de arame, nossos olhos se encontrando através do caos. Eu vi a pergunta ali. Vale a pena? Você vale a pena? Eu assenti uma vez, firme. A expressão de Tyler endureceu. Ele plantou os pés, parou de recuar e enfrentou o ataque de Sergei de frente. Era suicídio. Era lindo. Tyler escorregou pela guarda de Sergei, desferiu uma brutal combinação no corpo. Então levantou com um gancho que acertou Sergei perfeitamente na mandíbula. O gigante caiu como uma árvore derrubada. O árbitro contou 10 segundos que pareceram uma eternidade. Quando ele chegou a 10, a jaula explodiu. Tyler havia vencido. Ele cambaleou até a cerca onde eu estava, sangue escorrendo de um corte acima do olho, o rosto já inchado. 1 a menos, ele disse, sua voz rouca. Faltam 4. Tyler, não! Ele encostou a testa na cerca, o mais perto que podíamos chegar com o arame entre nós. Não me diga para parar. Não me diga que não vale a pena. Eu vou até o fim. Eu sei. Eu estendi a mão pela cerca, meus dedos encontrando os dele. Só não morra. Por favor, não morra. Não estou planejando isso. Ele apertou minha mão, depois se afastou, enquanto sua equipe o cercava, já se preparando para a próxima luta. Virei-me para encontrar meu avô desaparecido. Mas eu sabia que ele voltaria. Ele sempre voltava. As 3 lutas seguintes aconteceram ao longo de 3 noites, cada uma mais brutal que a anterior. Volkov escolheu seus oponentes cuidadosamente. Um especialista em finalização que quase quebrou o braço de Tyler. Um campeão de Muay Thai que transformou as costelas de Tyler em um caleidoscópio de hematomas. Um lutador de chão e porrada que quase o sufocou até a inconsciência. Tyler venceu todas, por pouco. Sangrento e quebrado, mas ainda de pé. Na 5ª luta, ele mal conseguia andar sem fazer careta. Seu rosto era uma bagunça de cortes e hematomas. Seu corpo era mantido unido por fita e analgésicos e pura teimosia. E ainda assim ele lutou. O 5º oponente era o pior. Conor, o ceifador, McGrath. Um lutador que Tyler conhecia, com quem havia treinado,
que considerava um amigo. A crueldade final de Vulov. Fazer Tyler destruir alguém que ele se importava para me manter. Eu assisti do mesmo lugar que eu havia ocupado por 4 noites. Minhas mãos apertando a cerca até meus nós dos dedos ficarem brancos. Connor entrou na jaula, sua expressão de desculpa. Ele não queria esta luta mais do que Tyler. Mas a jaula não se importava com querer, apenas com sangue. A luta foi diferente das outras. Mais lenta, mais dolorosa. 2 homens que conheciam os estilos um do outro, as fraquezas um do outro. Connor poderia ter terminado cedo, poderia ter ido para o abate. Ele não o fez. Ele deu chances a Tyler, aberturas, mas Tyler estava exausto demais para aproveitá-las. Muito danificado, muito quebrado. No terceiro round, Connor estava montado em Tyler, punhos caindo. O árbitro estava observando de perto, pronto para encerrar. E eu vi os olhos de Tyler. O vi considerando apenas deixar tudo terminar. Deixar Connor vencer. Me deixar voltar para meu avô, porque pelo menos assim isso pararia. Eu não podia deixar isso acontecer. Tyler! Eu gritei o nome dele por cima do rugido da multidão. Tyler, olhe para mim! Seus olhos encontraram os meus através do sangue e do suor e da dor. Eu te amo. As palavras jorraram de mim. 3 anos de verdade suprimida finalmente se libertando. Eu te amo e não vou a lugar nenhum. Então levante-se. Levante-se e termine isso. Algo mudou no rosto de Tyler. Alguma última reserva de força, de vontade, de pura e teimosa recusa em desistir. Ele jogou Connor para longe, levantou-se rapidamente, e quando Connor veio em sua direção novamente, Tyler estava pronto. O nocaute veio 30 segundos depois. Limpo, final, devastador. Tyler havia vencido todas as 5 lutas. A jaula silenciou enquanto a implicação se instalava. Então irrompeu em caos, dinheiro trocando de mãos, acusações de manipulação. O rosto de Volkov estava furioso, e meu avô já estava se movendo em direção à saída, seus homens ao redor dele. Pare-o, eu agarrei o braço de Sienna. Não o deixe ir. Mas era tarde demais. Patrick O'Neal desapareceu na noite de Chicago, levando suas ameaças consigo. Tyler cambaleou para fora da jaula e caiu em meus braços. Eu o segurei, ambos afundando no chão enquanto suas pernas cediam. Eu venci. Sua voz estava arrastada, com concussão. Diga-me que eu venci. Você venceu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você venceu tudo. Todos os 5. Você está livre. Bom, ele desabou em mim porque eu não consigo mais lutar. Não esta noite. Talvez nunca mais. Você não precisa. Eu o abracei mais forte. Você provou seu ponto. Agora, deixe-me conseguir ajuda. Declan apareceu com uma equipe médica. Eles levaram Tyler e eu o segui, recusando-me a soltar a mão dele, mesmo enquanto o carregavam para uma ambulância. Seguimos para o hospital em silêncio. Tyler entrando e saindo da consciência. Eu contando cada respiração para ter certeza de que ele ainda estava vivo. 3 dias depois, Tyler foi liberado. Concussão, costelas fraturadas, ligamentos rompidos, mas nada permanente, nada que não curasse. Voltamos para o apartamento dele para encontrar Shobana esperando. Eu tenho. Ela ergueu um pendrive. Tudo, cada crime, cada suborno, cada corpo enterrado, o suficiente para colocar Patrick na prisão para sempre. Eu peguei o pendrive com as mãos trêmulas. Como você conseguiu? Ele confiou em mim. O sorriso de Siobhan era amargo. Esse foi o erro dele. Eu estava documentando tudo por anos, esperando que alguém fosse corajoso o suficiente para usá-lo. Acontece que essa alguém é você. A semana seguinte foi um borrão. Investigadores federais, depoimentos, evidências apresentadas em tribunais e a grandes júris. O império de Patrick O'Neal começou a desmoronar, uma acusação de cada vez. Evasão fiscal, limpa a garganta, lavagem de dinheiro, extorsão,
assassinato. As acusações continuavam. E durante tudo isso, Tyler e eu permanecemos juntos. Não como amantes, ainda não. Muita coisa ainda estava quebrada entre nós. Mas como aliados, como parceiros na destruição de tudo que havia tentado nos destruir, Patrick foi preso em uma terça-feira de manhã. Eu assisti acontecer de um prédio federal em Boston, parada ao lado de Tyler, seu braço em uma tipóia, mas sua presença firme. Meu avô parecia menor de algemas, diminuído. Apenas um homem, afinal, não o monstro que ele convencera a todos que era. Ele olhou para mim enquanto o levavam. Você cometeu um erro terrível, Hope. Você vai se arrepender disso. Não, eu disse baixinho. A única coisa de que me arrependo é de não ter feito isso antes. 3 meses depois, eu estava no apartamento de Tyler, nosso apartamento agora, observando a neve cair sobre Chicago. A jaula havia fechado. Volkov havia desaparecido, preso ou fugido. O império de violência de Tyler havia desmoronado, e ele o deixara ir sem lutar. Estávamos falidos, relativamente falando. Tyler tinha algumas economias, eu tinha minha fotografia. Nós tínhamos um ao outro. Era o suficiente. Você está pensando muito alto. Tyler veio por trás de mim, envolvendo-me pela cintura. A fisioterapia funcionara. Suas costelas haviam cicatrizado, os hematomas haviam desaparecido, mas as cicatrizes permaneciam, visíveis e invisíveis, ambas. Estou pensando no futuro. Eu me inclinei contra ele. No que faremos agora? Agora vivemos. Sua respiração era quente contra meu pescoço. Descobrimos quem somos quando não estamos fugindo, ou lutando, ou sobrevivendo. Tentamos construir algo real. E se não pudermos, então tentamos de qualquer forma. Ele me virou para encará-lo, suas mãos acariciando meu rosto. Eu falava sério o que disse naquela jaula. Hope, eu te amo. Nunca parei. Mas não sei se isso é o suficiente. Se o amor pode sobreviver a tudo o que passamos. Então descobriremos. Eu me levantei na ponta dos pés, pressionando meus lábios contra os dele. O beijo era gentil, hesitante, nada como a possessão desesperada de antes. Esta era uma pergunta, não uma demanda, um começo, não um fim. Quando nos separamos, Tyler sorriu. Realmente sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu vira dele desde que eu entrara na jaula, semanas atrás. Ok, ele disse simplesmente. Vamos descobrir. E assim fizemos, dia após dia, erro após erro, aprendendo lentamente a nos amar sem a pressão da sobrevivência, sem o peso da violência, sem nada além da escolha de continuar escolhendo um ao outro. Não foi fácil. Alguns dias foram mais difíceis que outros. Algumas noites eu acordava gritando de pesadelos de fábricas têxteis e sangue. Algumas noites Tyler não conseguia dormir, seu corpo lembrando a jaula, mesmo quando sua mente tentava esquecer. Mas nós sobrevivemos um ao outro novamente. Ainda sempre porque o rei do caos aprendera que algumas dívidas só podiam ser pagas com a verdade. E a garota que havia fugido finalmente aprendera a se manter firme. Juntos, éramos mais fortes do que jamais fomos separados. E isso teria que ser o suficiente.